Eu queria hoje falar de um assunto que me irrita profundamente, mas eu fico muito irritado, que é a empulhação com estatística e com número. O número e a estatística a serviço da ideologia. A vontade de enganar a população e de enrolar porque eu quero, porque eu não gosto, porque eu gosto, porque você tem que gostar, porque você não pode gostar, porque se eu não gosto você não pode gostar, se eu acho você tem que achar, se eu não acho você não pode achar. É irritante querer empurrar para você uma conclusão que não é sua. E pegando e torturando os números. Vai, número, conta o que eu quero, número. Fala o que eu quero, número. E aconteceu de novo. E vai acontecer sempre. Se a gente não ficar atento, pelo menos ficando atento, a gente ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro e acabou. Mas eles tentam e sempre tentaram. Então ontem foi a troca, né? Do Ministério da Justiça. Saiu o Flávio Dino, entrou o Lewandowski, aliás, estava falando agora. Daqui a pouco a gente volta com Brasília para tentar ver o que ele falou de útil, né? Novo ministro da Justiça. O que ele falou de útil? Primeira coisa que ele falou quando foi indicado foi uma coisa inútil. Ele falou que ia fazer um projeto de recompra de armas, manter o projeto de recompra de armas. Eu já comentei isso aqui, fico imaginando os criminosos do PCC... ou vou levar minha arminha pro ministro comprar. Bom, como a recompra de armas vai reduzir a criminalidade, eu não consigo imaginar. Mas ele falou. Quem sabe faz um dinheirinho, compra 3 câmeras, né? E manda para 3 policiais. Mas enfim, falou no projeto de recompra de armas. Vamos ver o que ele fala nesse discurso dele. Ele estava agradecendo todo mundo. Vamos ver, tá começando o discurso. E o Flávio Dino saiu. O Flávio Dino vai fazer um monte de paradas, né? Não é non-stop para o Supremo. Ele saiu do Ministério da Justiça, vai para o Senado, provavelmente vai fazer um discurso de posse lá, depois vai para o Supremo, faz outro discurso de posse, um monte de posse. Mas ontem estavam os 3. Lewandowski, Flávio Dino e 3, porque era o Lula, estava prestigiando o evento e o governo federal anunciou queda no número de crimes violentos letais em 2023. Bom. Números absurdos, tá? O Brasil, mais de 40 mil mortes violentas, intencionais. É homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, feminicídio. O Brasil, recordista mundial. Uma coisa absurda. Mas 4% cair, vamos festejar 4. Se caísse 1, vamos festejar 1. Tem que cair mais, muito mais. Óbvio que se ele aproveitou os números, Flávio Dino, para, por exemplo, né, a posse, né, a troca de cargo para falar desses números, ele está sugerindo aquilo que não aconteceu, que o governo federal fez alguma coisa para derrubar a criminalidade no Brasil, que não é verdade. Não é verdade. Não fez absolutamente nada para derrubar a criminalidade. Nada do que ele fez surtiu efeito para derrubar a criminalidade. Não existe. Isso é uma decisão. É uma ação dos estados, dos governadores e, olha, lamentavelmente, do crime organizado. Que em momentos de conflito, briga pelo poder, se matam mais, aumenta a taxa de homicídio. Em momentos pacificados deles, se matam menos e baixa a taxa de homicídio. Isso não é política pública, isso não é nada. Simplesmente caiu. Aí ele apresentou os dados, caiu, etc. É uma tendência de queda, que bom, né? As estatísticas brasileiras são muito ruins nessa área. O Sistema Nacional de Informação e Segurança Pública funciona muito mal. Foi criado há 14 anos. Mas os estados mandam os dados, então é uma confusão e tal. E nessa posse, o Flávio Dino disse o seguinte, que a redução dos crimes mostra que a tese que defende a disseminação de armas de fogo como solução ao combate da violência é falsa. Que ele mostrou que a gente teve menos armas e menos crimes em 2023. Olha isso que ele falou, que a gente tem menos armas e menos crimes em 2023. O que é falso?
gente teve menos registro de armas. E o estoque de armas? Tem muita arma no Brasil. Não é que a gente passou a ter menos armas, a gente passou a ter menos registros de armas novas. Aí ele disse: diziam que se acabasse com o armamentismo, a violência iria explodir. Não explodiu, muito pelo contrário, nós mostramos que determinados crimes, infelizmente, foram alimentados, a exemplo do feminicídio. Mostramos também que as organizações criminosas foram fortalecidas, uma vez que se aplica a lei da oferta e da procura. Crime organizado se alimentando da compra de arma legal na loja. Oh, eu gostaria de 3 fuzis. Bom, é um negócio tão estapafúrdio, é um negócio tão falso, é um negócio tão incorreto, que a gente tem que mostrar porque isso é uma enganação. Veja o seguinte. Vamos pegar 2 estados brasileiros. Um estado brasileiro, Santa Catarina, onde você tem 9 homicídios por 100 mil habitantes. E vamos pegar a Bahia, onde você tem 34 homicídios por 100 mil habitantes. 34 homicídios por 100 mil habitantes contra 9 em Santa Catarina. Só Santa Catarina e São Paulo tem abaixo de 10. Então, 9, Santa Catarina, Bahia, 34. Um absurdo. Bahia tem 50% a mais do que a média brasileira, mais de 50%. É o estado campeão em número de homicídios por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes. É um escândalo. Gestão do PT, escândalo. Aí vamos pegar o número de armas por habitantes em Santa Catarina e na Bahia. Vou repetir. A Bahia tem 9 homicídios por 100 mil habitantes no ano passado. Bahia, 34 homicídios por 100 mil habitantes. Quantas armas tem por 1.000 habitantes na Bahia? 1,5 arma. Se fizer por 100 mil, dá 150. Mas vamos fazer por 1.000. E Santa Catarina, 43 armas por 1.000 habitantes. Ou seja, um estado que tem muito mais armas do que o outro, Bahia, 1 arma e meia por 1.000 habitantes. Santa Catarina, 43 armas por 1.000 habitantes. Um estado que tem muito mais, mas muito mais. Tem muito menos, mas muito menos homicídios. Então, de onde o ministro da Justiça, tira a conclusão de que temos uma relação direta entre redução de armas e redução de homicídios? Patético, vergonhoso. Mas vamos lá. Eu não estou aqui defendendo que mais armas produz menos homicídio, porque isso também é uma bobagem. Eu falei aqui, há coisa de 6 meses, que você consegue, com os números, fazer todo tipo de pegadinha. Por exemplo, citei esse exemplo. Cidades, no momento em que aumenta o consumo de sorvete nas cidades litorâneas, aumenta o número de afogamentos. E alguém pode achar que se você consumir sorvete, você vai ter mais chance de morrer afogado. Não. É porque aumenta o consumo de sorvete no verão e aumenta o número de afogamentos no verão. Não há relação entre as curvas. Não há relação entre quantidade de armas e quantidade de homicídios. Não há. Não há. De 2021 para 2022, em todos os estados brasileiros, aumentou o número de pessoas com armas. Último ano do governo Bolsonaro. Aumentou o número de armas em todos os estados brasileiros, de 21 para 22. A gente tinha em 2021 1.490.000 pessoas com armas, e em 2022 1.558.000. Então tinha mais armas. Se houvesse uma ligação entre mais armas
com mais homicídios, em todos os estados brasileiros deveria ter aumentado o número de homicídios. Na opinião da esquerda. E na opinião da direita, deveria ter caído o número de homicídios. Um Brasil mais armado, menos homicídio, na visão da direita. Na visão da esquerda, um Brasil mais armado, mais homicídio. De 2017 para cá, dobrou o número de armas no Brasil. Então deveria, segundo a direita, ter caído um monte o número de homicídios e, segundo a esquerda, deveria ter explodido o número de homicídios. E não dá para alguma coisa acontecer em todos os estados e o efeito não ser o mesmo em todos os estados, porque senão não há uma relação de causa e efeito. Saia na chuva e em 100% dos casos, dirá a Data Alfano, você vai se molhar. Relação de causa e efeito. Põe a mão no fogo e em 100% das vezes você vai se queimar. Pois, o que aconteceu? Aumentou o número de armas do Brasil em todos os estados. E em 14 estados caiu a taxa de homicídio. Em 13, subiu. Quer dizer, se em 13 estados você teve aumento no número de homicídios, a esquerda vai dizer, tá vendo? Mas se em 14 estados caiu a taxa de homicídios, a direita dirá, tá vendo? Os dois estão errados, não há uma relação direta de causa e efeito. Citei aqui Lesoto, metade do número de armas do Brasil, em concentração por 1.000 habitantes, o dobro da taxa de homicídios. Ora, Canadá, 4 vezes mais armas do que o Brasil, taxa de homicídios 1/10 da nossa. Tem país com muito mais arma e muito menos homicídio, e país com muito menos armas e muito mais homicídio. E temos o contrário também. Não, mas o feminicídio. Débora Alfano, a gente fala de feminicídio aqui toda hora. Lamentavelmente, para cada feminicídio cometido com arma de fogo, tem 3 feminicídios cometidos com faca, machado e martelo, dados do Distrito Federal. Homicídio não é um crime que se comete por oportunidade. Apenas não. Na maior parte dos casos, é um crime que se comete por ajuste de contas, acerto de contas. É o vizinho que mata o vizinho com quem ele briga o tempo todo. É o marido que mata a mulher com quem briga o tempo todo. É o irmão, é o sócio. De vez em quando, e tem uma briga de torcida, e você tem a morte por uma garrafa lançada, como a gente viu em São Paulo, por pedaço de ferro e por arma. E por faca. E por machado. No homicídio, alguém decide matar alguém e usa o meio disponível. Se ele não tiver uma arma, ele não vai matar. Então ele não vai matar, porque ele tem um acerto com o outro e não vai matar. A gente noticiou aqui ontem. O marido matou a mulher por asfixia. E o argumento é: eu queria ver o celular dela, ver com quem ela estava falando. Ele foi lá e matou a mulher. Por asfixia. Ele não mataria ela. Não tinha arma. Então por que ele matou? Não tinha arma. Tá aí um caso que não deveria ter ocorrido, então. Que só é a arma. Não é empulhação, enganação. Vamos parar com isso. Eu não tenho arma. Eu jamais teria uma arma. Se alguém me dissesse, você prefere um país com mais arma ou menos arma, eu diria, eu prefiro um país com menos armas. Eu não sou a favor das armas. Ao contrário, eu sou contra as armas. Mas eu não posso aceitar que alguém que pensa como eu, que é contra as armas, invente uma estatística que destrua as armas só porque ele é contra as armas. Porque esse não é o papel do ministro da Justiça, esse não é o papel do Estado brasileiro, esse não é o papel do jornalismo também. Eu não posso apresentar um dado que confirma uma tese minha, aliás, um desejo meu de um país sem armas, que eu vou lá e meto umas estatísticas para enganar você. Então, não caia nessa esparrela.
e é em toda a área. É na área social, é na área de saúde, é na área de segurança pública, e a área de segurança pública se presta muito a isso, que a gente vê enganação, mentira, sacanagem. Tanto a turma da direita, inventando estatística que diz que arma é bom, tanto quanto, da mesma forma, a turma da esquerda, que quer detonar a arma e inventa estatística também. É uma discussão complicada. Derrubar a criminalidade não é tirar a arma. Derrubar a criminalidade, tirar a arma, é uma coisa muito simples. Fazemos, então, um projeto de recompra de armas, como sugeriu o Lewandowski, ao ser indicado. Para! Tem um trabalho de inteligência, de investigação, tem um trabalho de desmonte das quadrilhas, está aí a Polícia Federal trabalhando feito louca, estão aí as polícias militares, polícias civis, trabalhando como podem, a Secretaria de Segurança. Trabalhamos mal, mas estamos trabalhando. Não precisaria, então, desse aparato todo, vamos tirar as armas. Patético, patético, vergonhoso. Não aceite isso. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.